Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia da gente falar da filosofia na natureza selvagem. Hoje nós vamos falar sobre um filme que foi lançado em 2007 e acabou fazendo um grande sucesso, se tornando um filme cult por causa de uma série de fatores. Primeiro, pela ideologia do seu protagonista, também pelos seus atores, o grande elenco que compõe esse filme e a trilha sonora que ficou muito famosa na voz de Ed Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam. O filme chama-se Into the Wild, ou em português, Na Natureza Selvagem, e conta com Emily Rich como o grande protagonista desse filme, que acaba fazendo o papel de uma pessoa que existiu na vida real. O filme conta então a história real, ou pelo menos muito baseada no que a gente sabe sobre a história, de um cara chamado Christopher McCandless, que a partir de agora eu vou chamar de Chris, muito íntimo, né? Mas o Chris, ele resolve, depois que ele se forma, que ele vai sair pelo mundo viajando, e ele resolve então viajar pelos Estados Unidos, saindo da costa leste, sempre buscando um caminho até a costa oeste, para poder viver suas aventuras. E o que levou nosso amigo Christopher a sair por aí pelos Estados Unidos? Bem, ele estava insatisfeito com a vida que ele levava, uma vida muito materialista, uma vida onde as pessoas se apegavam sempre a coisas, a ter, e ele começou a enxergar que esse ter, essa coisa de querer mais, era ruim porque de alguma forma sabotava as relações humanas, levando as pessoas a fazerem maldades contra as outras. Ainda na faculdade, o nosso amigo Christopher resolveu cursar algumas disciplinas meio que fora do seu currículo, disciplinas que estudavam a situação política da África, por exemplo. Isso começou a influenciar ele profundamente na forma com que ele via o mundo. Ele gostava muito também de ler dois caras muito especiais que vão aparecer durante os seus diários ou durante a sua vida, ou até no filme vai aparecer bastante algumas citações desses dois caras, que é o Thoreau e que é o Tolstói. O Thoreau, ele era um filósofo americano e ele vai ser talvez um dos primeiros caras que nos seus livros vai falar sobre ecologia, como a gente conhece hoje o termo. O cerne ali da filosofia do Thoreau era abandonar as ilusões de uma vida com coisas que não eram essenciais, não eram necessárias, e buscar a sua verdade, buscar o que é essencial para você. E ele faz isso indo para a natureza, porque segundo o Thoreau, só vivendo na natureza que nós vamos ter certeza daquilo que realmente é essencial. E o nosso protagonista vai passar por essa transformação também, de querer buscar na natureza algo que seja mais essencial para ele. Eu falei também do Tolstói. Tolstói também é um cara que começa a se sentir inadequado nessa vida mundana, vamos dizer assim, materialista, e aí ele passa por um despertar espiritual, um incômodo que leva ele a passar por esse despertar espiritual, e ele acaba escrevendo algumas obras, como Guerra e Paz, por exemplo, que tem ali permeada coisas como buscar a verdade, buscar a essência das coisas, buscar sua própria essência. Esses livros que vão acabar influenciando bastante Christopher, e nosso protagonista acaba queimando o dinheiro que ele tinha, doando toda a poupança que ele tinha feito na faculdade para uma instituição de caridade, destrói todos os documentos que ele tem justamente para se despersonificar enquanto pessoa e para que ele busque quem ele é. E nesse processo ele inclusive muda de nome, ele assume um outro nome de Alexander Supertramp, e esse nome engraçado que ele assume, esse Supertramp, acaba sendo o nome dele durante todo esse processo de viagem. Nosso amigo então vai começar sua jornada no início da década de 1990 e ele vai passar por vários estados americanos, principalmente ali pela Califórnia, onde ele vai ter algumas aventuras, vai encontrar algumas pessoas pelo caminho que vão marcar a vida dele, assim como ele também vai marcar a vida dessas pessoas. Afinal, ele vai encontrar pessoas comuns pelo caminho, e ele, já com esse pensamento filosófico, tem uma visão diferente da vida e vai tentar trazer essa mudança para essas pessoas. Pra vocês terem uma ideia, uma das maluquices que ele fez foi remar com um caiaque pelo Rio Colorado, o que era proibido, você precisava de uma licença para fazer isso, mas ele não estava nem aí. Ele falou: como assim? Eu preciso de uma licença para navegar um rio? Ele não quis saber, comprou um caiaque, desceu lá o rio e acabou pegando pelo Rio Colorado, fazendo uma volta, saindo no Golfo do México. Ele teve inclusive um problemão para voltar do México para os Estados Unidos, porque ele não tinha mais os documentos para provar que ele era americano. Depois disso ele vai passar um tempo numa fazenda, ajudando lá o pessoal na fazenda. Ele fazia isso para pegar um pagamento ali por algum período, para conseguir se preparar
porque em determinado momento ele resolveu que ele ia pro Alasca. Essa ia ser a grande aventura da vida dele. Ele ia largar tudo para trás para viver realmente na natureza selvagem do Alasca, e para isso ele começa a se preparar. Não só a preparação financeira, para que ele consiga estocar comida ou levar equipamentos que ele ia precisar para morar lá no Alasca, mas também uma preparação psicológica e física. Ele vai acampar em alguns lugares isolados, fazer exercícios diariamente, escalar montanhas, para que ele consiga se preparar, como eu disse, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para poder lidar com esse ambiente inóspito que é o do Alasca. E quando eu falei para o Alasca, gente, ele ia pegar uma trilha bem isolada, vamos dizer assim, das cidades, e ia sair dessa trilha para ir viver uma vida mais natural, uma vida onde ele queria perceber quem ele era de verdade. Então que a gente está falando de um cara que, como muitas pessoas, busca a sua essência, busca os seus caminhos, encontrar quem é de verdade, e em muitos momentos percebe que tudo aquilo que vem acoplado, seja da família, no caso dele, né, uma influência da família muito grande que a gente vai ver durante o filme, a briga dos pais, até violência física, né, entre o pai e a mãe, e eles crescendo, ele e a irmã crescendo nesse ambiente onde eles vislumbram que ali o que importa é o dinheiro, é o poder. Isso é algo que vai acabar moldando muito a realidade dele, ele percebendo que ele não é o pai, ele não é a mãe, ou ele não quer ser o pai e a mãe, e ele precisa se reencontrar. E para se reencontrar, ele precisa se livrar disso, né? Os pais dele tinham uma boa condição de dinheiro, tinham inventado alguns produtos, vendiam lá alguns produtos, eles tinham uma condição bacana de dinheiro, e ele não queria entrar nisso, né? O filme tem uma parte muito interessante, que ele tem um carro muito velho, e o pai dele fala, olha, agora que você se formou, acho que é justo a gente te dar um presente, te dar um carro mais seguro, melhor. Ele fala, não, mas meu carro tá funcionando, meu carro é ótimo, eu não quero isso, eu não quero esse ter, eu não quero um carro. Então assim, ele já tava naquele momento de se desprender dessa estrutura familiar, ele não queria se reconhecer no pai e na mãe, né? Até por tudo que ele viu durante a vida dele. Então ele resolveu sair em peregrinação para encontrar quem ele era, desmontar em torno dele qualquer herança que ele tinha, ou seja hereditária, ou seja uma herança cultural, filosófica, de onde ele cresceu. Então, como eu disse, influenciado por caras como Thoreau ou pelo Tolstói, ele acaba buscando essa libertação, buscando saber quem ele é, e vai viver uma vida dentro dessa filosofia. E é muito interessante, porque ele consegue realmente, durante um ano e pouco, viver dessa forma, de pulando de ponto em ponto, de conseguindo às vezes um bico aqui, um emprego ali, para receber os seus pagamentos, e montando, estruturando essa viagem dele para Alasca. Ele vai conhecer um casal que vai ajudar ele em alguns momentos, um casal hippie que vai ajudar ele em alguns momentos. Ali tem grandes lições de vida, e nesse momento que ele conhece o casal hippie, ele descobre que a mulher que tá ali em viagem com aquele cara, ela tem um filho de um outro casamento, e que ela não fala com o filho há 2 anos, e que naquele momento ela dá um toque pro moleque, fala com a sua família. Por que isso? Porque quando o nosso amigo Christopher sai de casa, ele some do mapa, e a família não sabe mais dele. O pai e a mãe dele não conseguem encontrar. Eles pagam investigadores e tudo para ir atrás dele, mas não conseguem encontrar ele. E ele tem uma irmã que ele era muito ligado, porque os dois passaram por esse perrengue da criação junto aos pais. Os dois meio que se apoiavam. E a irmã acaba também ficando desesperada sem encontrá-lo. Enquanto a gente assiste o filme, a gente vai vendo o que vai acontecendo com o Alex Supertramp, na verdade o Chris, e em paralelo a gente vai vendo a família dele passando pelos processos de luto, né? No começo aquela coisa de não ter aceitação, e no final a dor do luto por entender que talvez ele nunca mais realmente volte para casa. Isso é algo que foi muito criticado por muitas pessoas que leram o livro ou assistiram o filme, porque ele foi considerado um cara extremamente egoísta, de deixar a família dele sofrendo, sem ter nenhum tipo de notícia. E essa pegada no filme, a hora que aparece essa personagem, essa mulher que encontra com ele ali no caminho, nesse casal de hips, ela dá esse toque, né, do quanto ela tá sofrendo de estar 2 anos sem ver o filho, e ela dá um toque pra ele, do tipo, sua família sabe onde você tá? Por que você não avisa a sua família? Principalmente por causa da irmã, que era muito próxima dele, que os dois se apoiavam. Isso foi, como eu disse, levado por um caminho de considerar ele egoísta,
otimista de que ele podia pelo menos mandar uma carta avisando, olha, eu tô bem, não sei o quê, e manter a família pelo menos sabendo que ele estava vivo naquele momento, principalmente a irmã dele, que esperava uma carta via algum amigo, via alguma forma que os pais não ficassem sabendo, mas pelo menos ela, que sempre foi a parceirona dele, ficasse sabendo o que estava acontecendo com ele. Nosso amigo Chris então continua a sua jornada e antes dele migrar efetivamente pro Alasca, ele acaba encontrando ainda um senhor no fim da sua jornada ali já próximo à fronteira, já ali para subir pro Canadá e depois disso pro Alasca. Ele fica muito amigo desse senhor, esse senhor até fala em adotá-lo, né? Fala, pô, você não queria, eu não tenho mais ninguém, minha família acaba comigo. Ali porque eles realmente se conectam de uma forma única e é ali que o nosso protagonista realmente quebra o seu último laço ali com a civilização, de falar, não, realmente eu vou embora, eu quero ir para Alasca. Quando eu voltar do Alasca, a gente conversa. Christopher tinha planos de passar um tempo no Alasca e voltar, essa era a ideia dele. Ele queria viver uma experiência lá, realmente na natureza selvagem, sem contato com ninguém, e ele vai, e ele acaba chegando no Alasca. Lá ele é levado até um local onde ele sai, vai andando a pé, atravessa durante o inverno um rio congelado, e ele chega num local onde ele acaba montando o seu acampamento. Alguns dias depois que ele monta seu acampamento, ele encontra um ônibus no meio do lugar selvagem. E esse ônibus ele apelida de Magic Bus, o ônibus mágico. Ele passa a viver dentro desse ônibus. E lá ele cria toda uma rotina para viver da natureza, caçando, colhendo ervas. E aí ele passa alguns meses ali no Alasca, então vivendo durante o inverno, pegando o início de uma primavera. Só que com o tempo, a comida começa a acabar. Depois de passar esse período difícil, ele resolve então ir embora. E quando ele tá indo embora, ele chega no mesmo rio que ele tinha atravessado meses antes. E o rio agora tá descongelado. É um rio extremamente caudaloso, com muito volume de água. E ele não consegue atravessar o rio. Então fica ali sem meio que ter o que fazer. Ele foi sem um mapa da região. Basicamente era quase que algo impensável de fazer, né? Um lugar que você não conhece. E aí começa a chover muito forte e ele volta pro ônibus e fica no ônibus então. E a comida começa a se tornar escassa, a caça não aparece mais, e ele resolve então pegar um livro de plantas do Alasca para ir colher essas plantas, e segundo algumas fontes, ele se confundiu entre duas plantas e acabou pegando uma planta que era venenosa e se envenenando. Morre de inanição, ou seja, morre de fome. Então algumas versões dizem que foi a planta que levou esse estado de inanição, e outras versões dizem que não, que ele simplesmente não conseguiu mais comida e acabou morrendo de fome mesmo no final das contas. Como eu disse, o filme fez um grande sucesso, ele acabou inspirando um monte de gente. Um monte de gente considera ele uma figura heróica por ter realmente abandonado essa sociedade de consumo e ter ido viver na floresta só dependendo dele mesmo. O ônibus, inclusive, que até pouco tempo ainda estava lá perto da Stampede Road, né, essa estrada, ele era objeto de peregrinação de pessoas do mundo inteiro. Muita gente ia para lá para ver o ônibus onde o grande herói deles, o Christopher, tinha vivido os últimos momentos de sua vida como um grande herói. Então muita gente romanceou essa vida dele e tendo também se perdido, igual o Christopher se perdeu lá. É claro que essas pessoas foram salvas por equipes de resgate do Alasca, mas o nosso amigo Christopher não teve a mesma sorte lá no começo da década de 90. Quando ele morreu, ele foi achado só 2 semanas depois por caçadores de alce que estavam na região. Bem, se nosso amigo Christopher seguiu ali a filosofia de Thoreau à risca, né? O próprio Thoreau foi um cara que foi viver na floresta, vivendo do que ele plantava, do que ele fazia, de contato com os povos indígenas também, só com a roupa do corpo, que era algo impensável na época do nosso amigo. A gente tá falando do século XIX. Se ele viveu assim como Thoreau viveu e inspirou muitas pessoas, principalmente as pessoas que leem o livro, né? Que foi feito pelo Krakauer, que era um jornalista que escreveu sobre a história do Christopher, muita gente critica ferozmente a atitude do Christopher, principalmente os moradores do Alasca, que consideram que o Christopher fez suicídio, porque ele foi para um local totalmente inóspito, sem mapa, sem um preparo, e aí ele acabou, obviamente, morrendo. O que muita gente, quando recebeu ele lá no Alasca e ele contou a ideia do que ele ia fazer, já tinha dito para ele que ele provavelmente não sobreviveria. E é claro que isso gerou uma baita de uma polêmica, porque tem gente que diz que ele é egoísta porque ele não avisou a família, de que ele era mimado porque ele quis fazer o que ele quis e não importava mais ninguém, e que ele cometeu suicídio de fazer o que ele fez. Mas ao mesmo tempo, o diário dele não mostra isso, mostra que realmente ele estava arrependido de ter ficado lá, perdido a comida, e que ele queria ser salvo. Então ele não era um suicida, ele era simplesmente alguém que
acabou errando a mão na sua aventura e a consequência foi a morte. Bem, mas no final, nosso amigo Christopher teve algumas revelações que são importantes aqui pra gente entender filosoficamente essa história. Primeiro que ele percebe que existe um abismo entre a teoria e a prática, que a teoria é muito bonita, esse isolamento na natureza, mas que na prática esse abismo é gigantesco, e que ele viu que realmente a forma como alguns autores romanceiam as grandes paisagens naturais, os grandes locais inóspitos do mundo, que as pessoas deveriam viver num local desse, não é na prática algo tão fácil e tão simples assim. Não é à toa que o próprio povo do Alasca achava que o que ele fez era uma idiotice, que aquilo podia inspirar outras pessoas a tomar aquele tipo de ação também, que aquilo não tinha nada de aventura, que aquilo foi uma imprudência. E no final, acho que o próprio Christopher percebeu isso, o quanto ele foi imprudente de ter ido para aquele lugar, porque foi mais ou menos isso que os diários dele mostraram. A gente sabe que ele morreu feliz por causa de uma das suas últimas passagens no diário, onde ele agradece a Deus pela vida maravilhosa que ele teve e que ele morreria feliz ali pelas experiências. Então olha só, nosso amigo Christopher, além de seguir essas filosofias mais naturalistas, vamos tirar um pouco disso, vamos tirar um pouco da inconsequência. Ele era um cara que buscava a essência dele, buscava saber quem ele era, e ao mesmo tempo ele começou a perceber que sozinho ele conseguia abraçar um pedaço da essência dele, mas não toda a essência. Ele começou a perceber que a felicidade era algo que só fazia sentido se pudesse ser compartilhada. Ele começou a perceber que para saber quem ele era, ele precisava das outras pessoas, porque aí ele começou a se dar conta de que as pessoas que ele encontrou pela estrada até chegar no Alasca trouxe para ele um pedacinho do mundo, ou um pedacinho dele que despertou dentro dele e fez ele reconhecer mais um aspecto de quem ele era e de quem ele queria ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias de ermitismo, ou seja, de virar um eremita, de ficar preso dentro de uma caverna achando que o mundo não presta, que o mundo não serve para nada, quando na verdade o mundo é um local onde nós podemos viver nossas experiências. E ele sacou isso também. Ele sempre falava disso, o quanto as experiências eram importantes, as experiências, experienciar, viver, o quanto aquilo trazia a sabedoria. E a gente fala bastante isso aqui no canal, no quanto a experiência e o conhecimento são as fundações da sabedoria. E era isso que o Christopher buscava no fundo, buscava essa experiência, esse conhecimento, para que isso desse as bases, para que ele se tornasse alguém sábio. E qual é a sabedoria que ele buscava? Saber quem ele era. Tirando todas as cascas, todas as cristalizações que colocaram sobre ele, ele precisava saber quem ele era. E ele buscou isso, infelizmente, até as últimas consequências. Ele nos ensina também que a gente não precisa buscar isso até as últimas consequências, e que a gente não precisa se isolar do mundo para conseguir isso. Pelo contrário, quanto mais contato a gente tem, mais a gente tem consciência do que acontece à nossa volta, mais capacidade de realizar novas experiências ou de ver as coisas por outros prismas que não aqueles que nós crescemos no nosso seio social. Vai ser muito mais fácil quando a gente conhece coisas diferentes, culturas diferentes, ideias diferentes, nós começarmos a questionar e refletir nossas próprias ideias, nossas próprias experiências e tudo aquilo que nos foi ensinado. E a partir daí, reconstruir o ser interno dentro de nós mesmos. Que vocês não precisem ir até o Alasca, morrer lá de inanição, com frio, para que vocês encontrem quem vocês são. Mas se precisar ir para o Alasca também, vão, mas tomem cuidado, levem o mapa, avisem alguém onde vocês estão, caso aconteça alguma coisa. O caminho justamente é a gente buscar o equilíbrio entre as coisas. Tem hora que é muito bom ficar quietinho, sozinho no seu canto, sem ninguém falar com você, mas tem hora que é muito bom também que a gente divida essa felicidade, eu divido nossas experiências para que nós também possamos colher experiências novas. Beleza? A gente encerra aqui essa série, por enquanto, de análises filosóficas aí da cultura pop. Quem sabe não tem um volume 2 falando de outros filmes. Deem sugestões aí de filmes, de livros que vocês querem ver aqui da cultura pop analisadas por uma visão um pouco mais filosófica, não tão profunda, mas fazendo vocês refletirem um pouco sobre a vida e o que nos cerca, beleza? Um beijo no coração de vocês, esfirras geladas do Alasca para vocês, até a próxima, falou!